né, pessoal? Então, assim, partindo do que eu falei antes, né, essa iniciativa aí do Senai de fornecer mais materiais, hoje em dia, né, a gente tem as redes sociais aí, né, o Facebook, né, o Telegram, cada uma tem uma peculiaridade aí, né? E utilizando, tem uma teoria de redes que fala, né? Você pode utilizar redes sociais tanto, né, igual o pessoal fala, né, o Twitter aí é uma rede que tem mais treta, né, do que... Oh, pois não, Bruna, pode falar aí. Eu só gostaria de pedir pro pessoal que tá com o microfone acionado botar no mudo, porque tá horrível de te ouvir. Deixa eu só ver aqui. É porque é muita tela aqui. Não, beleza. É porque que o cancelamento de ruído aqui começou a funcionar e eu nem percebi que tinha algum microfone aberto aí. Mas obrigado, viu, Bruno? Então, pessoal, assim, aí partindo desse princípio, né, a gente tem várias fontes, né? Igual tem aquele Wikipédia, né? O Wikipédia, basicamente, qualquer pessoa pode editar, né? Então, a vantagem de você ter um material direcionado, né, numa instituição igual o Senai, é que você tem o quê? Você tem uma consultoria, né, de profissionais que realmente têm conhecimento de causa, né? Meu nome, nem me apresentei, né? Meu nome é Pablo, então, né, eu sou de formação engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente aí estou evoluindo e fazendo engenharia de software. E assim, as ferramentas elas estão aí, né? O que vai diferenciar é como que a gente utiliza essas ferramentas, né? Então, por exemplo, aí o pessoal está com medo aí do chat GPT, né? Que aí ele já te dá uma pesquisa já direcionada, né? E igual você vai no Google, você faz uma pesquisa e essa pesquisa mostra vários links, você tem que ter um trabalho de olhar cada link, ver informação, né? Já, por exemplo, aí na plataforma, né, seja no AVA, seja no T2K, onde vocês estão aí, você tem aqui os diversos materiais. Quando eu fazia engenharia elétrica, por exemplo, eu tinha que comprar o livro que o professor falava, né? Hoje, no Senai, por exemplo, você tem o quê? O acesso ao livro virtual, né? Que está lá no conteúdo do curso, né? Igual o Leonardo passou para vocês, né? Na primeira aula. Você tem o conteúdo automático, que é o SCORM, né? Que é uma mini apresentação em que você, né, nessa mini apresentação, você tem um material que foi auditado aí pelo próprio Senai, né? Então, assim, você tem várias fontes que antigamente a gente não tinha, né? E daí, só que vira o quê? Vira uma chuva de fonte, você não sabe para onde, né, qual que está certa, né? O ideal é a que é auditável, né? Que é auditada, né? E auditável, que igual, né, da plataforma do Senai. Ou seja, houve uma preocupação, né, de trazer uma informação fidedigna para vocês, né, de modo que mostre realmente que aquele conteúdo, né, ele está em conformidade, igual vocês no curso de eletrotécnica, ou no curso de tecnólogo e por aí vai, né, do de engenharia. Então, essa iniciativa aí, né, já migrar para as plataformas aí, tem o Senai Play. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar o som com vocês, que aí, deixa eu ver, tela. Então, pessoal, deixa eu só. Então, hoje eu separei esse material. Vocês estão vendo aí o compartilhamento? Beleza. Então, assim, eu separei esse material, né? Um dos vários materiais aí, que tem esse intuito, né? Não só
de ser uma opção a mais dentro das opções que vocês têm, né, de pesquisa, porque o intuito aí, né, eu não digo né, o intuito, né, da parte técnica, né, mas o intuito aqui da pedagogia, né, é fazer com que vocês tenham o quê? Mais autonomia possível, para que vocês estejam preparados, né, não só para o mundo profissional, mas para a docência, né? Atualmente eu não lido só com a docência, mas também, né, no mundo profissional, fazendo perícias, na parte de segurança do trabalho, configurando sistemas aí, né? Eu trabalho em um local que eu configuro, você tem um inversor de frequência, né? É o Solar Drive, que ele é híbrido, né? Você utiliza tanto a energia da rede elétrica para fazer o acionamento, quanto, né, a da fonte de energia solar. Então, assim, o intuito é você ter autonomia para você, né, já estar se preparando aí para o mundo profissional. Então, eu achei interessante aqui esse, né, como uma primeira dica aí nossa aí. Dá o play aqui. O áudio vocês estão ouvindo aí, né? Estão ouvindo? No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço. Fazendo um adendo aí, pessoal. Geralmente, né, o pessoal da segurança do trabalho, seja os componentes lá da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, em conformidade com o NR5, seja o pessoal lá do SESMIT, né, o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, em conformidade com o NR4, geralmente eles são, né, eu não sei se tem alguém aí da área aí que trabalha, né, geralmente eles são considerados inimigos. É uma situação interessante, né? Eu entrei numa construtora uma vez, né? E eu prestava serviço como projetista, né? Como da área da elétrica. Eu já era formado em segurança do trabalho. E daí, né, uma certa feita, eu conversando com o pessoal, né? Aí eu comentei, né? Que eu também, né? Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Rapaz, já no outro dia, você acredita que no refeitório, o pessoal não queria mais sentar perto de mim. Ou seja, né, a linguagem da rua, né? Esse caboclo é X9. Ô, João, pois não, você levantou a mão aí? Tu tá me escutando? Tô escutando, sim. É só uma dúvida que eu vi aqui no WhatsApp aqui, a aula vai ficar gravada? Sim, eu já estou gravando ela aqui e finalizando, eu já deixo renderizando e o Leonardo faz a postagem, tá ok? Porque minha conexão tá meio ruim, às vezes tá caindo aqui, mas tá tranquilo, então. Não, beleza. Assim que finaliza a aula, né? Por isso que eu tive que falar um pouco novamente, né? Que aí eu havia esquecido de gravar. Mas já está gravando aqui já, tá bom? Tá ok, obrigado, viu? Então, retomando, pessoal, assim, é um consenso geral aí que a segurança do trabalho, não, esse cara é o X9, esse cara veio para, né, para me dedar, para me dedurar, né? Mas, assim, é a função não dedurar, né? Não, o ideal seria o quê? Que todos cumprissem a lei, né? Igual, por exemplo, o horário mais assim, para acontecer um acidente de trânsito, por exemplo, o horário mais clássico por exemplo, final de semana, né?
E principalmente, sei lá, a partir das meia-noite, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, da meia-noite às 6, você tem permissão, né, para furar sinal, por exemplo. Mas tem gente que acha que, não, eu tenho a permissão, então eu acelero com tudo e passo sinais, né? Eu vareto os sinais. Mas não, você tem que reduzir, olhar com atenção. É lógico que você não vai ficar dando bobeira aí 1 hora da manhã, né, no sinaleiro aí parado, mas você também não pode agir como se você estivesse sozinho. Infelizmente aí nas empresas aí, às vezes o profissional ele age como se ele tivesse sozinho, como só ele fizesse as coisas. Então a gente pensando no próximo, a gente o quê? Tá pensando em nós mesmos, né? Então, assim, é nessa pegada. Segurança do trabalho, ele não está ali. Infelizmente, tem alguns profissionais, né, que eles amam, né? Não, eu vou dedurar aquele caboclo ali, porque aí está justificando o meu trabalho. Mas não, né? Você pode adotar simplesmente os processos administrativos. Alguns de vocês aí que já trabalham em alguma empresa, né? Tem o chamado processo administrativo, né? Quando tem uma intercorrência aí, você não simplesmente manda embora a pessoa. Você faz uma advertência, depois da advertência, né? Tem um famoso balão, né? Se a pessoa faz alguma coisa errada, você só faz uma advertência. Você chega ali, ô fulano, por que que você fez isso? Aí ele vai te explicar. Não, beleza, ó, não faça mais isso, por favor, não, beleza? E tal. Igual na Ambev, né? Na Ambev, principalmente no pátio, você não pode andar conversando com o celular ou então com o Bluetooth, né? Porque você conversando, mesmo andando ali no pátio, você acaba se distraindo, né? Sua atenção ela fica dividida entre prestar atenção na conversa, ainda mais se for uma conversa é, complexa, né, que você tem que lembrar algumas coisas, alguns procedimentos, daí sua atenção fica dividida, o que que vai acontecer? Num pátio, por exemplo, né, lá da Ambev, você tem a movimentação de cargas, né, com empilhadeira, os caminhões no pátio lá, que o pessoal faz o invase, armazena os engradados das bebidas, e aí depois, quando chegam os caminhões lá na doca, né, eles fazem a transferência. Então, você tem o quê? Você tem movimentação de cargas pesadas e o pessoal, né, tem que estar atento. Aí a orientação, né, da segurança do trabalho, por exemplo, né, é você ficar parado no local, né, ver se não tem nenhuma, e geralmente lá tem um local que ele é como se fosse uma pista de carro, mas é para as pessoas andarem, né? Então, assim, você tem todo um procedimento. E a segurança do trabalho, ela está aí para garantir que você esteja fazendo o procedimento, que a gente vai ver mais para frente no curso aí, que são procedimentos operacionais padrão. Aí adivinha, procedimento operacional padrão exige você o quê? Escrever um texto explicando quais, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a concessionária local aqui. Ela tem um texto que chama o Manual de Medicina do Trabalho, e nesse texto ele explica, né, qual que é o objetivo daquele documento. O objetivo é mostrar os possíveis trabalhos que os empregados da concessionária, né, o eletricista de distribuição, tem alguns industriais, mas principalmente é a distribuição, né? O que o eletricista de distribuição faz, até que nível de tensão que a manutenção é feita, não é simplesmente a famosa 13,8, né? A gente tem a tensão de 34,5 kV. Então, você deve, nesse corpo, né, desse documento, aí, geralmente é o Departamento de Segurança do Trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, a enfermeira do trabalho, né, quem for lá o componente do SESMIT e também da CIPA, né, que são os responsáveis por redigir esses documentos. Então, tem que ser documentos assim, né, com claros e objetivos. Existe o procedimento operacional padrão, que é uma tarefa que ela é listada, eu vou até mostrar para vocês depois. Ela é listada como passos. Ele tem alguns pilares, né?
existe o pilar da tarefa que você vai fazer, ou seja, o que o trabalhador, né, o que vai cumprir aquela tarefa, ele vai fazer. Ó, ele vai fazer, colocar a escada e tal, vai fazer a sinalização, né? Quais os riscos? Aí o segundo pilar. Quais os riscos daquele passo? Aí você explica ali textualmente. Ó, os riscos são isso, isso e isso. Como que eu vou controlar esses riscos? Aí, geralmente, a gente faz uma tabela, né? Uma planilha, né? Colocando esses pilares aí. Ou seja, por exemplo, quem é que vai fazer essa tarefa? É um técnico de segurança? É um eletricista de distribuição? É um chefe de equipe, né? Quantos membros que tem essa equipe? Então, nesses textos, a gente tem que, de forma clara e objetiva, né? E ainda com viés de quê? De segurança do trabalho, né? Alguns textos vocês vão criar eles com viés técnico, né? Ah, eu tenho que medir a tensão em paralelo de um terminal de uma tomada aí, por exemplo. Ah, não, aí você vai fazer ou um vídeo ou escrever o texto mesmo ali. Aí você, ó, uma das pontas do terminal, você seleciona lá, é tensão alternada ou é tensão contínua, né? Que tipo de rede que eu vou estar fazendo essa aferição? Daí você coloca lá, né? Ah, não, é rede alternada, é rede contínua. Você seleciona no dial do multímetro. Ah, não, eu vou fazer a aferição em um resistor, por exemplo, ou no indutor, ou no capacitor. Então, né, das pontas de prova eu coloco em um dos terminais do resistor, do capacitor, do indutor. A outra ponta de prova eu coloco no outro terminal, né? Poderia muito bem, isso tem um viés técnico, né? Ou seja, ele poderia muito bem vir no manual, né? O famoso manual, né? O manual de instruções, né? O guia do usuário. Então, tem várias formas da gente se comunicar, né? Fazendo, né? Com viés técnico, com viés da segurança do trabalho e por aí vai, né? Esses são os dois principais, assim, que pelo menos, né? Eu tenho enxergado aí para a gente, né? Na nossa área aí da eletrotécnica, né? Então, vamos continuar aqui. No mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Eu sei que esse é um assunto bem, você já fica, ah, não, quanto que será o salário, né? Aí tá falando do técnico de segurança, qual que é o salário médio do técnico, né? Do eletrotécnico, por exemplo, né? Isso varia não só da classe, mas também varia o quê? Varia da região, né? Eu já conheci, por exemplo, eletrotécnico, né? Se eu não me engano, acho que foi em São Paulo, se não me falha a memória, que na época, isso já faz mais ou menos uns 5 anos, eu sei que ele estava tirando R$ 7.000, pensa, né? Aí, se você for trabalhar numa outra área, não, numa outra região, né? Sei lá, vamos supor, sei lá, aqui em Goiás, né? Dependendo da empresa que é, se é uma grande empresa, se é uma pequena empresa, ah, não, o salário base, sei lá, é uns 2.600, né? Então, isso depende bastante. Então, o texto, inclusive, que está aqui é uma média, né? Pois também como vamos dizer assim, é uma sugestão, né? Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho.
Só para ficar claro, pessoal, a segurança do trabalho, por exemplo, era tida como, ah, não, isso é frescura, viu? Esse negócio aí de utilizar capacetinho, macho que é macho, né? Não utiliza capacete, não. O cara, né? O cara, é como se diz, é tomado no giraia, né? Então, infelizmente, isso acontecia. Só para vocês terem uma ideia, né? Antes de existir, né, o eletrotécnico, né, não existia a função de eletricista, por exemplo. É, dependendo aí, se vocês forem trabalhar na concessionária, né? Ô Henrique, pois não. Não, levantou a mão aí, Henrique, João Carlos, alguma pergunta? Não, o João Carlos já responde, você já Ah, sim, respondeu minha sim. pergunta. Não é porque eu vi aqui que levantou a mão aqui. O meu tá Então, marcado a mãozinha, não sei se tem que tirar aí alguma coisa. sim. Não, é porque levantou de novo aqui. Não, enfim. Ah, Então, assim, no início, infelizmente, né, por exemplo, vamos pegar lá, sei lá, 1950, né, há muito tempo atrás, né, existia o quê? Só a função, né, de o engenheiro da área, né, por exemplo, já que a gente falando da elétrica, né, o engenheiro eletricista. Então, nessa época, você demorava. Hoje em dia a gente tem, né, o curso EAD, né, a gente tem o curso também semipresencial. Antigamente, se você quisesse fazer um curso, era só em uma federal, demorava muito tempo. Então, assim, é duro eu dizer isso, mas como se diz, alguém tem que ser o bucha de canhão, né? Alguém tem que deixar claro para vocês, né? É duro dizer isso, mas o que que o pessoal pensou? Olha, eu preciso de alguém, né, mais descartável, né? Infelizmente, assim, como se diz, como dizia minha mãe, né? A vida, né, ela não como se diz, ela não é um mar de rosas, né? Então, infelizmente, o pessoal, até um aluno uma vez, numa aula, num curso aí de eletricidade e distribuição, ele falou assim, professor, se eu tivesse que ter morrido, eu já tinha morrido há muito tempo. Para vocês verem, né? Ou assim, então, a noção de segurança do trabalho, ela foi cunhada, né? Ela foi cunhada assim no decorrer do tempo, né? Assim, hoje em dia a gente, né, como se diz, como diz lá o pessoal lá da literatura, né, é rindo que se castigam-se os costumes, né? Então, assim, hoje a gente acha até um pouco de graça, né? Mas assim, olha só a loucura, né? Aí esse aluno me falou, né? Ele me disse isso, ele falou assim, professor, e ainda mais, quando eu entrei, ele começou a trabalhar com linha de transmissão. Hoje em dia, se você for trabalhar com linha de transmissão, você tem que primeiro passar por o eletricista predial, depois eletricista industrial, aí depois eletricista de redes, né, trata da infraestrutura, igual está falando aqui no vídeo, né? Aí tem o linha viva de distribuição, que faz manutenção em redes energizadas. Mais para frente, na matéria específica de segurança, a gente vai ver como isso é possível, né? E por que que existe isso, né? Já deixando um spoiler aí, é questão financeira mesmo, né? Infelizmente, é questão financeira. Por isso que eles criaram as regras, né? Os métodos de manutenção em rede energizada. Embora na NR10 é, é, ela textualmente ela fala, ó, a prioridade é uma instalação elétrica você fazer a desenergização, né? Então, e outra coisa, né? Já que a gente está falando de comunicação oral e escrita, a coisa mais entediante que existe é você ler e interpretar uma NR, uma norma do trabalho, né? Como se diz, quem concorda levanta a mão, né? Minha mão já estava já meio levantada. E infelizmente, né, dependendo quando, por exemplo, vocês têm hoje em dia a matéria de segurança do trabalho, antigamente no curso de engenharia elétrica nem tinha a matéria de introdução à segurança do trabalho. Depois que houve, né, a criação das normas do trabalho,
é que houve essa matéria, né, a inserção no curso de engenharia elétrica e posteriormente a inserção no curso de eletrotécnico e também, né, atualmente no tecnólogo, né, em eletrotécnica e das outras áreas, né, de automação, que é a mais comum, né. Então essa noção ela antigamente era tido como frescura, né? Ah, não, esse negócio de segurança, isso é frescura, né? O cara tem que fazer o trabalho, né? E desculpe, perdão pela palavra, e dane-se, né? Então, assim, o que agora, se a gente pensar não como funcionário, mas pensar como profissional, o que é melhor? Eu ter o funcionário, o colaborador, né? A nova administração chama o funcionário de colaborador, né? O colaborador, né, em perfeito estado de condições, né, não só física, mas mental, trabalhando, gerando o quê? A produtividade ou ter ele afastado em função de um acidente. E tem mais, e dependendo do tipo de acidente, ainda há a questão de que essa empresa pode ser embargada aos serviços. Ou, pois não, alguém levantou a mão aí? Alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar. Então, assim, Sem querer, ima... perdão, perdão. Ah, não, tranquilo, Matheus. Então, assim, né, por que que eu estou batendo nessa tecla? Felizmente, eu tive a sorte, né, de quando eu estava fazendo a graduação em engenharia elétrica, né, de trabalhar no escritório e que aí eles me falaram, ó, se você quiser ser contratado, nós temos a tradição aqui de quando você é contratado, você fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Porque a maioria dos projetos que a gente faz aqui, se não estiver alinhado com a segurança, e tem um assunto que a gente vai falar no decorrer aí das matérias do curso de eletrotécnica, e que inclusive envolve, né, comunicação oral e escrita, é vocês ficarem afiados em redigir, em entender como que faz um prontuário das instalações elétricas, que documentos são necessários para redigir esse prontuário, pasmem, dependendo da instituição, até no curso de engenharia elétrica, o engenheiro sai e ele não sabe nem errar o que que é um prontuário, não sabe se é de comer ou passar no cabelo, um prontuário das instalações elétricas, não sabe nem começar. Daí ele vai naquele corpo, né, da NR10, que é super interessante, né? Ler e interpretar, né, aqueles dizeres. Às vezes, aquela informação ali, ela está condensada. Aí você tem que ir no glossário, mas mesmo no glossário, fica confuso às vezes, difícil de você entender. Só com um profissional que já tem um tempo aí de formado, já tem experiência não só na área acadêmica, mas principalmente na área, né, trabalhando, fazendo projetos, fazendo prontuários, é que ele vai poder passar uma dimensão do que é importância. Por exemplo, né, não sei se algum de vocês aí já que está fazendo eletrotécnico trabalha, né, como eletricista, né, de qualquer uma das áreas aí. Então, para você trabalhar como eletricista, como eletrotécnico, como engenheiro ou como tecnólogo da elétrica, é obrigatório você ter o curso de NR10, né, que é a norma regulamentar para a segurança do trabalho. E o curso complementar que está dentro da NR10, que é o CEP com S, né, não é o código de endereço postal, não, é o CEP de Sistema Elétrico de Potência, né? Então, esses cursos, né, por exemplo, existe o CEP, que a gente vê na engenharia elétrica, que a gente trata de cálculos de barramentos, né, de barramentos não só como barras retangulares, né, na própria subestação, mas também os condutores, né, fluxos de potência. E existe o CEP, que é para informar para quem trabalha com eletricidade, seja diretamente ou nas imediações, igual o instalador aí na parte de internet, telefonia, né? Existe uma área que é reservada, que é alugada, inclusive, né, pela concessionária de telefonia local, para você instalar essa infraestrutura. Existe na distribuição, existe na linha de transmissão,
no caso vocês não sabem, ela fica interna, no cabo de aterramento. Existe uma arquitetura nova que é chamada OPGW, em que a fibra ótica ela fica dentro do cabo de aterramento e o aterramento em si ele fica na parte externa, né, do cabo, ou seja, ele serve como aterramento contra surtos e raios, por exemplo, né, um sistema, e na parte interna ele leva os sinais aí de telefonia, hoje em dia, né, tudo, né, não é só telefonia, né, de telecomunicação em si, né, que é a parte também de CAT TV, né, a TV a cabo. Então, toda essa infraestrutura, os sinais que são levados de um estado para outro, ou seja, todo esse tronco é utilizado eles alugam, né, a infraestrutura de energia elétrica para poder o quê? Trafegar esses dados, inclusive utiliza nos comandos das subestações. Então, assim, esses trabalhadores, eles não trabalham direto com a energia elétrica, mas trabalham o quê? Indiretamente, ou seja, próximo, os locais onde eles vão fazer as manutenções são próximo das redes né, da rede de transmissão, da rede de distribuição. Então, ele tem que ter noção, né, né, onde que ele pode, é, até onde a atribuição dele, né, onde que ele pode fazer a manutenção e por aí vai, né? Então, essa noção, pessoal, infelizmente, né, de segurança do trabalho, ela teve um custo alto, ou seja, os acidentes eles foram aumentando cada vez mais. Daí é depois que eles pensaram, ah, não, acho que a gente tem que ter umas regras aí de segurança, né? Por exemplo, o cinto abdominal, que antigamente ele era padrão, né? Ele já, às vezes a pessoa morria em função da queda e do impacto do cinto abdominal, que o cinto abdominal ele te ancora só no seu, né, na parte do abdômen e no tronco. Aí se a pessoa caísse para trás, né, com as costas, dependendo do impacto, houve acidente que o cidadão, ele literalmente ele quebrou no meio. Ou seja, ele não morreu, não foi do choque, ele morreu o quê? Desse tranco que deu ali, né? Não, aí na época não existia, né, a questão, o absorvedor de impacto, né? Aí sem o absorvedor de impacto, ele escorregou ali, o trava-queda segurou ali, né? E daí, infelizmente, né, ele veio a óbito. Então, essas noções aí, né, o que tá falando, ó, doenças ocupacionais, né? Essas noções aí, elas foram cunhadas depois que ocorreram acidentes e que, né, o pessoal viu que é necessário a gente investir, né, investir nessa área aí. Continuar aqui, pessoal. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as Só fazendo mais um adendo aqui, pessoal. Quando a gente fala de leis, né, a gente pensa o quê? Né, de advocacia, né? Então, é importante, né, a gente estar afiado na interpretação, né? Que tem muitos advogados, principalmente advogado do trabalho, que ele tece cada argumento que você fica besta, né? Nossa, como é que ele teceu esse argumento aqui? Aí, às vezes, ele encontra o quê? Uma brecha, e daí ele consegue livrar a empresa, ou às vezes o contrário, né? Consegue o quê? Provar que aquele acidente, se for da parte, geralmente num processo trabalhista, existe a parte do reclamante, né? Que aquele que sofreu o acidente, e tem a parte da reclamada, né? Que é a empresa a qual ele presta serviço, né? Que trabalha. Então, dependendo do argumento que ele utiliza, né? Ou seja, você vai, né, receber todas as benesses aí, né? No caso de um acidente, ou não, né? Às vezes, dependendo ali, né? Do que ocorreu,
ele vai encontrar essa brecha e vai falar, ó, em conformidade com lei tal. Eu vou dar um exemplo aqui interessante aí num processo aí que eu já analisei. Só para vocês terem uma ideia, uma concessionária de energia aí, a qual eu acompanhei a perícia, ela estava alegando que um funcionário que trabalhava para uma terceirizada, ele não tinha o direito ao adicional de periculosidade, né? Para quem não conhece, a gente vai ver isso melhor lá em segurança do trabalho, né? Mas já adiantando para vocês, o adicional de periculosidade, ele está monetizando, ou seja, te pagando a mais em função do perigo que você está correndo. Aí existe a questão, né? Existe dois conceitos, a periculosidade e a insalubridade. A insalubridade, ela vai degradando sua saúde, né, no decorrer do tempo. Por exemplo, você trabalhar num ambiente ruidoso, dependendo, né, se não tem como eu diminuir o ruído desse ambiente, o que que eu tenho que fazer, né? Se não dá para diminuir esse ruído, aí, em último caso, eu tenho que fornecer para o funcionário, né, para o colaborador, um, um protetor auricular. Ah, não, o protetor auricular, ele não consegue diminuir esse ruído para o nível aceitável, né? Se não me engano, em média 89, se não me falha a memória. 89 decibéis, né? Eu falei o número, né? Mas não falei a unidade de medida, né? Nível de ruído. E aí não, eu tenho que fornecer um abafador, né? Que é semelhante a esse fone de ouvido que eu estou utilizando aqui, né? Então, a insalubridade, por exemplo, hoje, se você ficar num ambiente com muito som, né? Você entra no carro, tem gente aí que tem som aí que vale mais que o carro, né? Se coloca aquela sonzeira, um dia com aquela sonzeira, você não vai ficar surdo. Mas se você todo santo dia, né, ficar exposto ao ruído, vai acontecer de uma hora, às vezes não de você ficar surdo, mas de você diminuir a sua capacidade auditiva. Esse seria, né, uma analogia aí à insalubridade. Já a periculosidade, você pode, né, sofrer o acidente e ele pode te levar como se diz, na pior das hipóteses, você ficar, é, você via óbito. Na melhor das hipóteses, a periculosidade, você ficar incapacitado, né? Então, a energia elétrica, né? Você que trabalha com energia elétrica, você, né, tem o direito, é óbvio que se você trabalha, né, em instalações, dependendo do tipo de instalação, né, eu, por exemplo, em uma consultora que eu trabalhava como projetista, eu não tinha o direito ao adicional de periculosidade. Por quê? Porque eu trabalhava só no projeto ali, no AutoCAD, no CAD-Proj, né, que é um programa que você instala junto com o AutoCAD e ele ajuda, né, você a automatizar as tarefas lá de projeto, lista de materiais e tal. Ou seja, eu não me expunha ao risco de periculosidade, muito menos de insalubridade. Agora, um eletricista ou às vezes um eletrotécnico que é um chefe de equipe, né, ele está acompanhando a equipe com mais dois ou três, no caso aí desse vídeo aí, né? Ele ele está exposto à periculosidade, ou seja, um cabo pode cair próximo a ele energizado, ele pode ser eletrocutado, né? Você, inclusive, aí o que aconteceu nesse caso aí? O trabalhador, ele dava manutenção, né, em uma rede desenergizada. O nome dessa função chama-se montador eletromecânico. O que que é isso? O montador eletromecânico, ele monta a treliça, né, a estrutura lá de transmissão, e depois, posteriormente, ele faz o tracionamento dos cabos. A diferença é que essa estrutura de transmissão, sei lá, de 138 kV, né, 138 mil kilovolts, ou, volts, né, ele faz essa instalação, essa montagem da rede, mas a rede ela está o quê? Desligada, ela não está acoplada aos barramentos, né? E aí no corpo lá da defesa lá da concessionária, falava que ele lidava com uma rede
desenergizada, né? Aí eu peguei e falei, né? Para início de conversa, uma rede desenergizada, ela está desligada, ela está aterrada, faz um aterramento temporário, aí eu posso considerar ela desenergizada. E, inclusive, essa manutenção que ele faz é uma manutenção em uma rede é uma montagem, né, de rede, né? Com ela não está acoplada ao sistema, porém existe a possibilidade de uma descarga atmosférica cair, não precisa nem cair em cima da onde ele está trabalhando, que ela não está acoplada, né? Ela pode cair próximo, ou pode cair na própria estrutura. Se cair na estrutura, ou se cair ali próximo, a corrente elétrica, né? O raio é o que? É o plasma, né? Corrente elétrica, você vendo ela ali, né? O plasma, né? O quarto estado da matéria. Então, aquela corrente elétrica, ela está em forma, né, o pessoal chama de língua de fogo. E em volta da corrente elétrica, você vai ter um pulso eletromagnético, que o pessoal chama de densidade de campo eletromagnético. Quanto maior é a corrente elétrica, e se a gente está enxergando a corrente elétrica em forma de plasma, quer dizer que é uma corrente elétrica altíssima, do nível de curto-circuito. Só para vocês terem uma ideia, o nível de curto-circuito, a corrente elétrica, eu vou até usar um termo que não é comum, né, ele é comum mais lá na engenharia, ela tende ao infinito, ou seja, é um valor tão grande que se eu colocar 10 bilhões, por exemplo, esse valor está pequeno. Quando ele tende ao infinito, eu quero dizer que é um valor tão alto que não tem instrumento que consiga mostrar lá, né? Não tem casas decimais que consigam mostrar. Ou seja, é um alto nível de corrente elétrica. Daí, com esse alto nível de corrente elétrica, eu tenho o quê? Um alto nível de densidade de campo eletromagnético. Daí, o raio, se ele cair em cima da estrutura, né, ele já energiza ela na hora. Se ele cair próximo, as densidades de campo eletromagnético, mesmo que instantâneas, quando eu falo instantânea, é cerca de ou segundos ou milissegundos, elas vão varrer a estrutura metálica onde ele está fazendo aquela instalação e vai induzir o quê? Tensão na estrutura ou nos cabos que ele está puxando, mesmo que ele não esteja conectado com a rede elétrica. Então, mesmo assim, ele vai correr o risco de eletrocução. Você está entendendo? Ele monta uma estrutura de transmissão, ele traciona cabos. Em momento algum, ele não está energizado pela rede elétrica do barramento que vem lá da subestação. Pessoal, tem um microfone que abriu aí, eu não estou conseguindo achar. É um microfone que está aberto. Vocês podem fechar, por gentileza? Ah, não, beleza, parou. Então, vocês percebem, em nenhum momento nesse trabalho, né, o pessoal, a descrição do trabalho, a gente vai ver que chama-se CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações. Dependendo desse Código Brasileiro, ou seja, da descrição que está ali, do texto que está ali, ele fala, ó, fulano se expõe, essa função, sei lá, de montador eletromecânico, ou que seja qualquer função, ele não está exposto, né, diretamente ou indiretamente a tensões e, consequentemente, se ele está exposto à tensão, ele pode vir estar exposto à corrente elétrica, né, ou a uma eletrocução aí, né? Mas se ele trabalha com uma estrutura que é um trabalho a céu aberto, se não me falha a memória, acho que é NR33, se não me falha a memória. Ele está no trabalho a céu aberto, ele está exposto às intempéries. Tanto é que quando você vai fazer uma montagem de rede de distribuição ou de rede de transmissão, se houver um tempo nublado, você tem que literalmente parar o trabalho. Mesmo que tenha uma ordem de serviço, aí lá na especificação da ordem de serviço, você for falar, né? Você vai escrever, ó, condições atmosféricas, né, adversas, que quer dizer, eu não posso trabalhar porque pode
Ou seja, há uma probabilidade grande, pode ser que não ocorra, mas se há uma probabilidade, na segurança do trabalho é assim, ó, então, né, em função lá do POP, né, que chamam de procedimento operacional padrão, ou algumas concessionárias chamam de IT, né, instrução técnica, no final das contas é a mesma coisa, né? Só eles mudam às vezes de nomenclatura, né? Em função do que está escrito ali, né? Mesmo que ele não esteja direta ou indiretamente com o barramento, com as conexões ligadas, energizadas, se ele está trabalhando ao ar livre, ele tem o quê? Ele tem exposição a uma eventual periculosidade. Então, ele tem exposição à periculosidade. Aí foi aí que eu quebrei os argumentos do que da concessionária local, né? Que ela alegou, não, ele só faz montagem de rede de transmissão, né? Da estrutura em si, né? Da treliça da estrutura e tracionamento de cabos, né? Mas se tem, se é um trabalho a céu aberto, se tem condições adversas, quer dizer que ele tem um direito ao adicional de periculosidade. E foi assim que a gente ganhou, né? Que o reclamante, né, ganhou. Ou seja, se eu não tiver. E, inclusive, eu utilizei, depois eu posso pegar aqui o texto, né? Eu utilizei a própria NR 15, se eu não me engano. A própria NR, em um dos ditames dela lá, está dizendo, né, que, se eu não me engano, acho que era o 4. Estava dizendo, né, que não tem o direito adicional de periculosidade se você não trabalha diretamente com energia. Não, ok. Mas tem uma outra regra, se eu não me engano, é a próxima, que fala: se há a possibilidade de ser energizado, ainda mais que a natureza é um trabalho a céu aberto e as condições podem estar adversas, né, ou seja, nublado, e pode dar uma descarga, então ele tem o direito adicional. Aí foi assim que ele ganhou. Então a gente tem que observar, às vezes a própria norma, né, em alguns pontos, nela, ela fecha ali o argumento, a sentença, né, que na matemática o pessoal fala lá de sentença aberta, né, existe uma sentença fechada, e daí você pode, utilizando às vezes até a própria sentença, justificar aquele adicional, justificar por que que o eletricista, ou o eletrotécnico, ou o profissional que estava trabalhando ali, por que que ele teve que parar aquele serviço, né? Porque houve uma situação ali de perigo, né? De condições adversas, então, em função da NR10, em função, sei lá, da NR15, em conformidade. Você está vendo que, às vezes, a gente tem que até utilizar uma linguagem, assim, mais formal, né? E tudo em segurança do trabalho. Já falando, a gente já fazendo spoiler, né? Como a gente está falando de textos, né? Tudo tem que ser embasado. Eu não posso falar, não, ó, como o Antônio aí, eu vou pegar alguém aqui para Cristo aqui, ó. Como o Antônio Siqueira, ele, olha, ó, Antônio, você foi escolhido dessa vez. Como o Antônio Siqueira, ele trabalha aí com energia, e nós é chefe brode, nós pesca, né? Nós vai lá no Pesca e Pague. Eu acho, e ele é uma boa pessoa, eu acho que ele tem o direito a receber o adicional de periculosidade. Não, não é assim. Ele pode ser uma boa pessoa e tal, pode pegar uns piau cabeça gorda, mas se não estiver em conformidade com a NR, sei lá, número 10, o item 10 ponto tal, que fala que ele tem o direito ou não a receber, né? Se não tiver em conformidade, que inclusive, né, quando vocês vão fazer alguma atividade, né, alguma prova aí na parte de segurança do trabalho, você não precisa decorar as coisas. Inclusive na área da elétrica, que se eu abrir uma norma aqui da concessionária local, ou até da concessionária aí de vocês vão ver páginas e páginas, sei lá, 60 páginas. Aí você começa a baixar aquele desespero. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que decorar tudo isso aí. Jesus, não, vou desistir desse curso. Eu vou para a roça mesmo, eu vou capinar. Não, você tem que saber o ideal, né? Conforme lá, né, a, a pedagogia lá da autonomia, né, do Paulo Freire. O importante é você saber o quê? Aonde encontrar aquele material.
É óbvio, né, que como eu lido com elétrica, com segurança do trabalho, eu tenho mais conhecimento de causa da NR10, por exemplo, da NR16, da NR15, ou seja, das áreas e do sistema elétrico de potência, né? A parte de eletrônica eu conheço, mas nem tanto quanto a parte de potência, né? Então, é óbvio que a parte que você trabalha mais, que você desenvolve mais, igual eu falei aqui, a gente vai ver de todos os estilos aqui, né? Mas, assim, a gente vai trabalhar mais o estilo o quê? De dissertação, né? O estilo dissertativo, que a gente tem o quê? Tema, a gente tem argumentos, e em cada parágrafo, né? Seja numa dissertação do Enem, por exemplo, ou de um trabalho de conclusão de curso, né? Então, esse é o instrumento que a gente vai mais utilizar, né? É dissertação, ou seja, tema, argumentos e o que? Você defender aqueles argumentos e gerar uma solução ali na conclusão final, né? Então, todos esses documentos, procedimento operacional padrão, instrução técnica, os textos extremamente interessantes da NR10, né? Não, tem uns textos aí de todas as normas aí que é mais divertido a gente ver a grama crescer do que ler eles. Ainda mais se a gente não tem o quê? Conhecimento daquela área. Aí você começa a entrar, a gente brincava lá na faculdade, né? Você começa a entrar em modo soninho. Sabe o que é o modo soninho, ó? Esse modo aqui, ó, que você começa a pegar piau cabeça gorda. Quando a coisa fica desinteressante, né? Aí é óbvio, né? Aí seu cérebro começa a chamar o urubu de meu louro, né? Não, 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 ó. Esse pessoal tá falando uns trem estranho aí, uns negócios de, eu não posso utilizar cintos, não sei o quê. Eu não posso utilizar adornos pessoais. Que diabo é? Que palavra é essa, né? Aí a gente tem que explicar, não, o que que são os adornos pessoais? São objetos, pode ser objeto metálico, né? Relógio, pulseira, que pode se prender ali a uma escada ou a um equipamento, né? Uma máquina. Aí a gente depurando aquele texto chato, né? Aquele texto chatolino, a gente depurando, pegando termo por termo, mostrando fotos, mostrando vídeos, aí a gente consegue o quê? Consegue internalizar esses conhecimentos, né? Eu sei que uma das matérias assim mais assim, pelo menos eu, né, na minha época, eu não sei, é, no ponto de vista de vocês, né? Uma das mais chatas para mim era a questão de produção de texto, redação. Nossa, eu tinha aquela redação, né? Minhas férias, né? A famosa redação quando você volta de férias, né? Então, assim, a gente não tinha essa pegada de pegar vários tipos narrativos, né? Antigamente a gente tinha a obrigação aí no vestibular de ler aqueles livros, né? Com aqueles termos estranhos, né? Ler, sei lá, é, eu nem lembro mais o Cortiço, né? Tem um livro horrível, não sei se vocês já leram. O Cortiço, ele tem uma temática totalmente descritiva. Aí ele fala, a cidade é descrição e ele utiliza também figura de linguagem, né? A cidade está movimentada, a cidade é preguiçosa, não sei o quê. E o texto do livro todo, do Cortiço, né, é falando isso. Você dá tédio só de começar a ler. Aí você lembra que ainda tem que fazer aquela prova do vestibular no final do ano, né? Hoje em dia, né, com o Enem, eu acredito que nem a gente não tem mais nem essa obrigação, né? Então a gente tem que encarar não só essa matéria aqui, né, de que é uma espécie de redação misturada com português, né? A gente tem que encarar o quê? Como um aprendizado, como um desafio, buscando extrair o máximo de informação possível aí que a gente, né, precisa, e não só para fazer as entregas, né? Porque às vezes a gente vê que o mais importante, não, o importante é eu fazer a SAP lá, entregar para o professor, ISAS, né? Igual lá o Chaves, né? Não, o importante é você fazer. É uma coisa importante. Mas o mais importante é você o quê? Entender, né? Eu vou não decorar, mas entender, né? O que que são as propostas aí.
Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu tenho uns textos aqui interessantes aqui para a gente ver, né? A parte técnica, com viés técnico e com viés, né, da parte de segurança aí. Normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. Em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é Inclusive, eu sei que essa pergunta sempre aparece, né? Se eu não me engano, o técnico de segurança, o técnico agrícola, ele ainda continua sobre o guarda-chuva lá do CREA. O eletrotécnico e os outros técnicos, né? Eles agora respondem ao CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, né? Ele saiu, né? Primeiro os arquitetos, né? Que aí eles respondem agora o CAU, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Aí depois, né? Saiu do CREA os eletrotécnicos, né? E só ficaram ainda sobre o guarda-chuva aí do CREA, só o técnico de segurança do trabalho, ele ainda responde, né? E o técnico agrícola. Se não me fa... O técnico de segurança do trabalho eu tenho certeza, mas o agrícola eu não tenho, não. Pois não, alguém está perguntando aí? Opa, boa noite. Só Ô, para boa noite. contemplar, o técnico de segurança não está embaixo do guarda-chuva do CREA, tá? A gente Ah, faz um registro no não MTE, tá mas não mais, tem nada não? a ver com o CREA. Olha, ó, não, foi bom. Foi bom você ter me atualizado aí. Até então ele ainda estava no CREA. Nossa, obrigado, viu? Vai O para vocês registro verem. pode ser feito tanto pelo MTE quanto pela DRT, mas nenhum deles são vinculados ao CREA, tá? Ah, sim. Eu sei, a delegacia do trabalho, né? A regional lá do trabalho. Isso. Interessante. Pois é, olha aí, ó. Então, assim, eu vou falar, assim, a visão de que, pelo menos, assim, eu não vou falar a minha, né? Porque eu não sou técnico, mas, assim, a visão, pelo menos, de alguns alunos, né? Alunos não, né? Que já estavam formados, né? Que respondiam pelo CREA, né? Pelo menos aqui, Goiás. Muitos, assim, quase que 100% reclamaram após essa mudança. Eu não sei aí na região de vocês, né, como é que está, né? Mas o pessoal sentiu muito, né? Me disseram que por exemplo, um dos pedidos aí, né, o porquê, né, que os técnicos saíram, né, do guarda-chuva e do CREA é porque eles não eram, só para vocês terem uma ideia, o mesmo script que eu tinha na minha página lá dos serviços do engenheiro eletricista, ele aparecia no do eletrotécnico. Por que que o mesmo script? Por exemplo, as mesmas atribuições. O eletrotécnico, ele tem o quê? Ele tem até uma quantidade de carga, se eu não me engano, é 800, acho que é 800 kV, se não me falha a memória aqui, que ele tem atribuição, né, para dar manutenção, projetos, até essa quantidade de carga. Já o engenheiro eletricista é ilimitado. E alguns trabalhos aí, se eu não me engano, acho que o EIA-RIMA relacionado, ou lá, o estudo de impacto ambiental, né, relacionado à utilização para faixa de servidão, eu vou mostrar depois o que que é isso, né, mas só para ilustrar, é você fazer a limpeza no local, né, deixa eu abrir um documento aqui que fica mais fácil. Um minuto. Isso. Só abrir aqui uma norma. E às vezes esse é um dos problemas. Se a gente descrever demais,
Então, algumas duas, é como se as duas não existissem, se o circuito ligasse direto. Aqui, ó. Você calcula como se elas... E como o N2 está em aberto, e a outra Faixa de servidão é essa aqui, tanto para a rede urbana quanto para a rede rural. Vocês estão vendo aí, né? É essa faixa aqui. Qual que é o objetivo dela? É porque aqui, ó, é onde... Deixa eu dar um zoom aqui que aí fica melhor para... Isso aqui é uma estrutura tipo triangular, ó. Igual está mostrando aqui, para uma linha de transmissão de 138. Aí aqui é onde ficam as fases, né? Ela é chamada de triangular por causa desse formato aqui, né? É uma triangular alternada aqui. Então aqui ficam os isoladores de disco, o elemento isolante, né? Porque se não tivesse elemento isolante aqui, né, que parece um brinco, a energia, né, o potencial elétrico do cabo que fica aqui, ó, ele é transferido para essa ferragem, que por sua vez é transferida para essa estrutura aqui de concreto armado, e daí dá o quê? Um curto-circuito fase terra, né? Chamar de fase terra. Então, a faixa de servidão é o quê? Dependendo do tamanho da linha, se não me falha a memória, acima de 89, 89 87 kilovolts, o modelo matemático, ele já considera a capacitância, que é a formação de potencial elétrico entre o cabo e a estrutura mais próxima abaixo dele, que no caso aqui é o chão, né? Então, se eu tiver vegetação aqui, e vegetação o quê? São basicamente árvores, né? Plantas, gramíneas aqui, e uma vegetação, por si só, ela vai aparecer a formação de quê? De pontas, né? Lá em eletricidade básica, a gente vai falar sobre os tópicos lá de eletrostática. A gente tem aqui uma vegetação aqui, ó. E a vegetação tem pontas. Lá na eletrostática a gente aprende que as cargas elétricas, elas se acumulam. A tendência num corpo irregular é se acumular nas pontas, né? Então, quanto maior a rede, quanto mais longa é esse cabo aqui, ó, ele vai formando como se fosse um capacitor aqui, ó. Capacitor na sua construção, ele é uma placa. É uma placa energizada, em que entre a placa energizada em um polo e a outra placa que está aqui, ó, você tem um material isolante, que o pessoal chama de dielétrico. Então, quanto maior essa rede de transmissão aqui, aí é como se esse cabo aqui, ó, fosse torcido aqui em forma de uma placa. Daí, em função do nível de tensão, se eu não me engano, ou é maior que 87 ou 89. É, aí é kilovolts, né? Aí o que que vai acontecer? O ar aqui, naturalmente, ele é isolante, né? Então, essa rigidez dielétrica, ou seja, essa isolação do cabo, quanto maior o comprimento aqui da rede, ele vai o quê? Vai formar potencial entre o cabo e a estrutura mais próxima. Quanto mais longa a estrutura e maior o nível de tensão, mais potencial vai sendo formado. E daí, uma das soluções, né, existem outras aí, mas a que eu estou citando agora aqui, né, para a gente ilustrar, é o quê? É eu fazer a limpeza. Aí o pessoal chama de faixa de servidão. Eu venho aqui e faço, né, a limpeza periódica da vegetação e do que tiver aqui, para manter essa distância aqui padrão, ó. A distância, por exemplo, esse poste aqui, ele tem um tamanho padrão. O que fica enterrado aqui é chamado de engastamento, né? A valeta que a gente faz aqui, ela também tem, em função do tamanho do poste, eu tenho um tamanho, eu tenho que uma profundidade aqui, né? Dessa valeta que eu tenho que abrir para fazer o engastamento dele, né? Então eu tenho que manter esses padrões aqui. Aí por isso que eu, periodicamente, na empresa terceirizada que ganha licitação, ela vai fazer esse processo de limpeza aqui.
né? Então, é esse aspecto aqui que eu queria mostrar para vocês aqui. Então, dependendo aqui, eu tenho que periodicamente fazer essa limpeza para evitar, né? Evitar que o efeito capacitivo, né? O pessoal chama de efeito skin, né? Efeito pele, ele apareça, que aí vai haver a formação eles chamam de arco elétrico, né? De spike aqui, e pode ser que, né? Se a vegetação tiver alta aqui, vai acontecer um arco elétrico entre o cabo e a estrutura que tiver mais próxima aqui. Continuar aqui. Fundamental, eu diria cada vez mais necessário. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade, pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer. Essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade, né? A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo a análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento, né? Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, tendo tudo ok, e o pessoal dá andamento lá mais para frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, para elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Fazendo um adendo aí, já spoiler, né? Então, desligado, quando a gente fala desligado, é diferente de desenergizado. O desligado vai estar só o quê? Só seccionado, ó, só aberto. Por exemplo, aqui, né, que é o clássico na rede de distribuição, essa chave aqui, que é chamada de chave fusível. Não é fuzil não, viu? É fusível. E a desenergização, né? Você desliga, você testa, igual aqui, ó, esse detector de tensão aqui é um detector por contato. Ele secciona o circuito, abre ele aqui com uma chave especial, né? Chamado de dispositivo de abertura em carga, né? O pessoal chama de load buster, né? É semelhante àquela analogia que o pessoal faz, né? Você não vai no supermercado comprar uma palha de aço, você compra Bombril, né?
mas saiba que o Bombril é uma das marcas da palha de aço, né? Do mesmo jeito aqui, o DAC é o nome genérico aqui, mas uma das marcas aí é é chamado de Load Booster. Então você abre com o Load Booster aqui o circuito, testa com detector de tensão, aí você troca aqui, ó, essa aqui é uma vara de manobra universal. Você testa, não, realmente esse desligamento ele gerou né, ele desligou a rede, aí você testa aqui, né, no cabeamento aqui. Beleza. Eu realmente constatei, né, que foi desligado ou seccionado. O nome chique é seccionado, né? O nome popular é que é desligado. Aí sim você vai fazer o aterramento temporário. Aí sim você pode considerar que foi desenergizado, porque se houver uma energização, né, fortuita, seja de uma descarga atmosférica, seja de alguém aí inadvertidamente ligar, essa energização, em vez dela chegar ao operador, quem está dando a manutenção, quem está fazendo o serviço, ela vai ser desviada para a terra, né, pelo conjunto lá de aterramento temporário. Então, essa é a diferença aí. A gente já fazendo spoiler aí para as próximas UCs aí. O apito quer dizer que tá ligado, hein? Quer dizer que tá ligado, tá passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então, a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Então, o que vai ser? Ó, um dos documentos que vocês vão criar, não necessariamente para essa UC, né, de comunicação oral escrita, mas para outras, é o que ele está descrevendo agora, é a análise preliminar de risco. Ela contempla a lista de materiais, né, que vão ser utilizados, né, os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, que tarefa que ele está fazendo ali, né? Então ela contempla tudo. E seria, por exemplo, esse trabalhador aí, ele trabalha sob o regime de plantão, ou seja, ele fica à disposição por um tempo. Se houver uma SS, uma solicitação de serviço, e essa SS ela vira uma ordem de serviço, aí sim, na ordem de serviço, executando a análise preliminar, é que ele vai fazer o chamado, o que seria no emprego aí normal, né, de bater o ponto, né? Feito nessa área agora? Feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente tem certificar de que caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, não haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás. Por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno. Né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. Inclusive, existe dependendo da concessionária local, existe, por exemplo, quando você termina o curso de eletrotécnico, de tecnólogo, você faz um cadastro aqui, ou pelo menos aqui na minha região, chama SICAP, né? Inclusive, ele ainda continua sob o nome lá, aqui a gente está pela Equatorial atualmente, né? Mas ele continua ainda pela concessionária antiga, a Enel. Então, esse SICAP é como se fosse o site do CREA ou do CFT que você entra, para você fazer as RRTs, né? No caso do eletrotécnico, né? Que é os registros lá dos serviços, ou a RT, né? A anotação de responsabilidade técnica. Então, você faz, depois que você finaliza o curso, você pega lá a sua carteirinha, né, aí você vai fazer o quê? A habilitação técnica, né? Você faz a habilitação técnica adquirindo a carteirinha,
você acessa um sistema que é do próprio conselho, né? Que é como se fosse um e-mail, vamos dizer assim, né? É uma área ali de trabalho em que todo e qualquer serviço que você faz, você vai emitir, né, uma ART ou RRT, né, um documento, né, comprovando, descrevendo o que que você fez, tem as descrições lá, e informações relevantes, dependendo do tipo de trabalho, até as coordenadas lá, os X e Y lá na topografia do terreno, você vai ter que fazer a anotação, né, dependendo da natureza aí do serviço. Ah, não, eu comecei a falar e esqueci, né? Aí no sistema lá no SICAP, existe uma série de documentos, igual esse documento que ele citou aí, né? Que é uma autorização para a concessionária local passar naquele. É porque tem duas opções, né? Ou a concessionária local compra aquele terreno para passar a rede de distribuição ou a rede de transmissão, né? Aí depende, né, do tipo de rede também. Ou ela compra, ou então ela faz a locação, vamos dizer assim. Aí essa locação, o signatário do lote, né, da localidade, ele vai pegar esse documento padrão, que está lá no rol lá dos documentos do SICAP, aí vai falar, eu, fulano de tal da Silva, autorizo concessionária tal, passar nas coordenadas assim, assim, assado, né, o documento do meu terreno no INCRA, né, é esse e tal, aí tem toda uma formalização, você entrega, e daí, por exemplo, eles não precisam fazer esse serviço que eles estão fazendo aí, né, que é de transferir a rede de um local para outro, né? Mas às vezes, se o dono do lote não aceitar, né, aí você tem que fazer a transferência. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Então, pessoal, assim, a proposta, né, a gente, né, assim, como eu já tenho um certo tempo aí de experiência, não só na área realizando projetos, né, execuções, trabalho, mas também na área da docência, eu sei que dependendo do tipo de condução, do tipo de conteúdo, a aula fica chata, né? Fica enfadonha, né? Aí junta se a gente tiver cansado, né? Por isso que é lógico, né, que a gente nas próximas aulas aí, a gente vai pegar a parte, essa tem duas atividades, né? Eu vou explicar direito como que vocês podem fazer essa entrega aí, né? Mas, assim, o meu intuito é sempre trazer questionamentos que têm o quê? Que têm correlação, né, com a área de vocês, né? Já que a gente está falando de comunicação oral e escrita, né? De texto, que não adianta nada, não, faça um texto narrativo, faça um texto em verso e prosa, em estrofes, não sei o quê, né? Isso é, vai, vai agregar, né? Parece até engraçado, né? Vai agregar valor a você? Não, vai, beleza, né? Quanto ao português, né? Mas, assim, o ideal é eu pegar esses temas e o quê? E direcionar aos documentos padrão, né? Que vocês vão utilizar aí na vida profissional, né? Então, vou pegar o prontuário das instalações elétricas, vamos ver o tipo de texto, como que vocês podem criar argumentos, inclusive, né, até de perícias, né, perícias aí.
para a aula ficar, como se diz, o menos chata possível, né? E vocês não entrar em coma, né? No decorrer aí do curso. Beleza, pessoal? Então já vou finalizando. Passou um pouco aqui do horário, mas o importante, né? O importante é que vocês, que essa aula aqui tenha um nível de inteligibilidade aí, né? Ideal, adequado aí. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Já vou deixar renderizando aqui e em breve o Leonardo vai fazer a postagem, tá bom? Até mais, pessoal.